Oi pessoal, bem-vindos finalmente ao primeiro vídeo desse canal. Demorou muito, mas saiu, né? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as minhas melhores leituras do ano de 2024. Eu sei que o ano ainda não acabou, falta esse mês inteiro de dezembro, mas eu acho que as leituras que eu estou fazendo agora do Norwegian Wood e dos Irmãos Karamazov, eu não vou acabar nesse ano ainda, né? O Norwegian Wood e o Irmãos Karamazov são leituras do clube e provavelmente as duas eu vou acabar em janeiro. E se eu não acabar em janeiro, provavelmente vão entrar só na lista do ano que vem do mesmo jeito, porque a discussão do clube acontece só em janeiro, né? Então não tem como eu acabar esses livros ainda este ano. Então eu vou comentar as melhores leituras desde o mês de janeiro até o mês de novembro, né? E vou considerar essas como sendo as melhores leituras de 2024. O ano de 2024 não foi um dos anos que eu mais li na minha vida, mas foi um dos anos que eu mais aproveitei as leituras. Eu li bem lentamente, digamos assim, mas todas as leituras que eu fiz no ano de 2024 eu extraí o máximo da leitura, assim. Todos os livros eu fui lendo com o máximo de cuidado possível, né? Anotando, discutindo, muitas vezes no clube. A maioria dos livros que vocês vão ver são leituras do clube, e com essa experiência do clube do livro eu percebi que mesmo que você ame um livro, tem como ficar melhor quando ele é discutido em um grupo. Então, a partir do mês de outubro ali já começa algumas leituras do clube que foram extremamente enriquecedoras, assim, em um outro nível de leitura. Então, para não estender muito, vamos começar. Lembrando que esse é o primeiro vídeo desse canal, e se esse vídeo chegou para você, considere se inscrever, dar um like, compartilhar e comentar aqui embaixo sobre as suas leituras, porque isso ajuda muito o canal a aparecer para mais pessoas, para novas pessoas conhecerem o trabalho. Uma das melhores leituras e uma das primeiras leituras do ano de 2024 foi Pachinko. Pachinko foi o livro que eu panfletei o ano inteiro no meu Instagram. Quem me segue por lá sabe que eu falei muito desse livro. Ele foi um dos livros que apareceram naquela lista dos melhores livros do século XXI, se eu não me engano. E ele realmente merecia estar nessa lista. É um livro incrível, é um livro cheio de reviravoltas. Você acompanha várias gerações de uma mesma família e vai se apegando a todos eles. Foi um dos meus primeiros livros de literatura asiática. Eu não conhecia a Min Jin Lee, não conhecia nenhum outro livro dela, e foi uma surpresa muito grata. Eu recomendei esse livro o ano inteiro, assim. Entrou em todas as listas de recomendação que eu fazia. Foi o primeiro livro que me fez chorar na vida, foi este livro aqui, meus amigos. Esse livro é muito potente. Por que que eu acho que ele emociona tanto? Eu acho que o Pachinko ele emociona muito porque ele vai te apegando aos personagens, né? A Mindy Lee, ela escreve a história de um jeito que é impossível você não se apegar aos personagens, né? Você vai acompanhando toda uma geração de uma família, a mãe, o pai, a filha, depois os filhos dessa filha, os filhinhos desses filhos. Então, com o tempo, você vai considerando aquela sua própria família. Você conhece toda a geração daquela família, você conhece todos os perrengues que eles passaram, e com isso fica impossível não se emocionar com o que vai acontecendo aqui, né? Com os finais de alguns personagens. Então, é um livro que eu recomendo muito. Entrou para os meus melhores e eu nunca vou parar de recomendar isso aqui. O próximo livro da lista é Oliver Twist. Oliver Twist eu li também perto do começo do ano ali, eu acho que foi fevereiro, março, alguma coisa desse tipo. Eu li nessa edição da editora Unesp, muito confortável inclusive, eu amo essas edições pequenininhas da editora Unesp. Eu tenho uma coleçãozinha aqui, não sei se está dando para ver, dessas edições. E eu acho o Oliver Twist bem parecido com o Pachinko na forma como ele pega o leitor, como ele emociona o leitor, né? Aqui a gente acompanha a história do pequeno Oliver, né, que sofre muito na vida, passa por situações extremas. Alguns momentos ele é muito ingênuo e acaba caindo em mãos de pessoas que querem só usar ele, fazer mal a ele. A todo momento o autor vai te dando uma leve esperança que algo bom vai acontecer com Oliver Twist, mas isso nunca acontece, né? Vai passando o tempo e é só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Aí você acha que vai acontecer alguma coisa de bom
com o Oliver, e aí cai mais sofrimento. E como você vai passando vários perrengues com o Oliver, chega um momento que você se apega muito a ele, você não quer que ele sofra mais, você quer que o menininho finalmente encontre ali alguma coisa, alguma felicidade. E no final ali, eu não vou falar o que vai acontecer, mas o final é muito bom, o livro é recompensador, a leitura é fácil e as descrições do Charles Dickens são impecáveis. Assim, eu acho que o ponto forte desse livro são as descrições dos lugares, das pessoas, a ambientação, é tudo impecável. Vale muito a pena ler o Oliver Twist. Eu acho que o meu próximo do Charles Dickens vai ser o David Copperfield. Ainda estou pensando, mas quem sabe em 2025 venha. E o próximo livro é o melhor livro do ano, sem sombra de dúvidas. O melhor livro do ano, e não só o melhor livro do ano, mas o melhor livro que eu li em toda a minha vida, sem sombra de dúvidas, que é um ensaio sobre a cegueira. É até muito difícil falar sobre esse livro porque é impossível descrever o que se sente quando você encara ensaio sobre a cegueira. Ele pega uma premissa básica ali, né, sobre o que acontece se todo mundo perdesse um sentido. E ele transforma em um livro gigantesco que fala sobre questões existenciais, o que o ser humano é capaz de fazer, o que o ser humano é capaz de fazer quando ninguém está olhando. Aqui a gente tem uma personagem que enxerga quando todos os outros personagens não enxergam. Então dá pra pensar já o que essa personagem vai ver, né? O que essa personagem vai encarar ali, né? Porque ninguém sabe que ela enxerga. Então todo mundo acha que ela está cega, assim como eles. Então eles continuam fazendo as coisas que eles fariam se ninguém estivesse olhando. Então esse livro aqui é absurdo, todo mundo precisa ler. Saramago me conquistou com apenas um livro. Eu não sei se eu posso considerar ele como meu autor favorito, sendo que eu só li um livro dele, mas com certeza em 2025 vem mais Saramago. Provavelmente eu lerei Intermitências da Morte ou Evangelho segundo Jesus Cristo, mas eu ainda não decidi qual. Eu estou mais para Intermitências da Morte, que é um pouquinho mais curto, e Saramago tem que ser ali em doses pequenas, né? Eu acho que um livro por ano dele já tá bom. Porque eu até hoje, desde o começo do ano, eu tô absorvendo o Saramago. Foi a melhor leitura, nada nesse ano conseguiu bater. Eu acho que os próximos também vai ser muito difícil alguém bater isso aqui, porque é genial, gente. Leiam Saramago. Isso aqui faz toda a diferença na sua vida. Isso aqui é impecável, fez toda a diferença na minha vida e como eu enxergo a literatura depois que eu li isso aqui. Todas as próximas 3 leituras foram feitas no clube de leitura do Catarse, foram leituras enriquecedoras demais, porque além da leitura teve discussões, né, coisas que incrementaram a leitura, né. Depois que você lê um livro que você gostou muito e você conhece outros pontos de vista desse mesmo livro, é incrível, assim. Esses 3 livros foram os melhores. Aqui não tem um livro que não entrou aqui nessa lista, porque eu não gostei tanto. Mesmo sendo uma leitura coletiva, o livro não funcionou muito pra mim, que foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ele não entrou na minha lista, mas de resto aqui, dos 4 livros que eu li ali com o clube, 3 entraram nessa lista. E o primeiro foi o Em Busca de Sentido, que foi o primeiro livro do Clube do Livro. Esse livro aqui vai contar a história do Viktor Frankl, né? Esse livro aqui conta a jornada do Viktor dentro dos campos de concentração, né? Ele passou por alguns campos de concentração, mas diferente de outros livros que eu já li, como por exemplo É Isto um Homem, não é focado só no sofrimento no campo. O sofrimento do campo de concentração aqui é um plano de fundo para ele mostrar a teoria dele de que é possível encontrar sentido mesmo nas situações mais desafiadoras, como por exemplo em um campo de concentração. Aqui ele passa por diversas situações que normalmente é comum se desistir, né? Até mesmo aqui no livro ele cita algumas pessoas que desistiram, que não encontraram sentido, mas ele também mostra um outro lado, né, de que é possível encontrar o sentido, independente da situação, né?
Ele mostra aqui uma situação que eu acho que é uma das mais extremas possíveis, que é o campo de concentração, e aqui ele mostra as formas como ele encontrou sentido e como ele ajudou também os amigos que estavam ali com ele a encontrar sentido, né? Além de ser um livro que te contextualiza muito com aquela situação histórica, é um livro que faz com certeza você mudar a sua cabeça referente ao sentido, te faz questionar também qual é o sentido da sua vida, ou se você realmente não tem saída. É um livro realmente assim que me fez pensar. Foi o primeiro livro do Clube do Livro, foi uma das melhores leituras do ano de 2024, com certeza. Próximo livro é Olhares Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, uma das melhores leituras do ano, com certeza, e uma das mais enriquecedoras e a que gera mais discussões também, assim. Aqui a gente conhece o Eugênio, um protagonista muito difícil de gostar do começo, porque ele começa sendo um cara muito arrogante, muito ambicioso. Não que ambicioso seja uma coisa ruim, mas o Eugênio colocava a ambição dele na frente de muitas coisas, né? Então aqui o Érico Veríssimo vai explorar muito como a ganância e a ambição exacerbada vai prejudicando o Eugênio ao longo do tempo, né? Ele vai perdendo muita coisa, muitas pessoas, muitas oportunidades durante a vida dele por conta disso, né? A ambição eu acho que é uma coisa boa, dependendo do nível dela, né? Já que no caso do Eugênio a gente percebe que não é uma coisa saudável nem para ele, nem para as pessoas ao redor dele, né? Ele machuca muitas pessoas com o tempo. Aqui a gente também vê a evolução desse personagem, né? A gente passa boa parte do tempo odiando ele, mas no final a gente acaba tentando entendê-lo, né? Mas aí você precisa ler para entender um pouquinho mais desse personagem, dessa história, da profundidade que esse livro trabalha, né? E olhar os lírios do campo é muito importante porque realmente ele te faz olhar os lírios do campo, né? A gente percebe lendo o livro que as coisas mais importantes talvez já estejam acontecendo e não vão acontecer ainda, né? Olhar o que já está acontecendo também é importante para se tornar uma pessoa mais feliz, digamos assim. Então ficou também para a lista Olhar os Lírios do Campo, um dos melhores livros de 2024 e vai ser panfletado por muito tempo, sim. Vou panfletar Olhar os Lírios do Campo porque é um livro muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ler, faz muito sentido e vocês vão entender isso aqui quando vocês lerem. E por último, e não menos importante, longe disso, uma das leituras mais especiais desse ano foi Perto do Coração Selvagem. Aqui eu conheci a Clarice Lispector, nunca tinha lido nada dela e agora eu já quero ler tudo, porque eu acho que todo mundo que lê Clarice sabe disso. A gente se apega a Clarice, a gente quer conhecer mais da Clarice, porque, por exemplo, nesse livro aqui tem muito da Clarice no livro, então a gente fica instigado a conhecer o que que ela estava sentindo, por que que ela estava escrevendo aquilo. Então a gente acaba pesquisando sobre a vida da autora e acaba se apaixonando pela autora também. Eu agora quero ler tudo. Já estou lendo outro livro dela, que é Cartas Perto do Coração, e eu acho que eu nunca vou parar de ler essa mulher, porque das leituras que eu li foi a que mais me fez refletir. Aqui a gente tem um fluxo de consciência, então a gente está dentro da cabeça da personagem a todo momento, então a gente pensa o que ela pensa, e aqui a Clarice mostra muito o que é literatura. Ela coloca em palavras tudo aquilo que a gente pensa, que a gente acha que ninguém sabia, que a gente achava que apenas a gente pensava aquilo, mas ela coloca isso em palavras, em sentimentos, e aquilo se torna algo palpável, né? É um livro, e esse livro aqui se tornou especial porque passa o livro inteiro dentro da cabeça da Joana, uma personagem que tem diversas crises existenciais, que tem diversos questionamentos que nós temos a todo momento. Uma das questões mais fortes do livro é o que tem depois da felicidade, né? Uma das frases é que ela pergunta para a professora dela o que acontece depois de ser feliz, e realmente a resposta para essa pergunta é muito difícil, tem várias camadas nessa pergunta,
e aqui ela vai te dando muitas respostas, mas você sai desse livro aqui com mais perguntas do que respostas, né? No final do livro você sai impactado com muitas perguntas e querendo desesperadamente mais de Clarice, né? Então eu tenho certeza que depois de Cartas Perto do Coração eu vou pegar outros livros e vou levar a Clarice agora pro resto da vida. Quem sabe ano que vem aí venha mais uns 2, 3 livros de Clarice aí para fechar o ano bem de 2025, né? E esse sendo o primeiro livro da Clarice me deixa ainda mais abismado assim com a habilidade que ela tinha, né? Porque com o primeiro romance a pessoa conseguir impactar tanto, eu acho muito difícil uma primeira obra ser tão impactante como a primeira obra de Clarice. Com certeza um dos favoritos da vida, um livro que vou levar por muito tempo, vou falar dele por muito tempo, vou colocar citação dele para tudo quanto é lado, já virou um favorito e preciso de mais Clarice. Lembrando que esse é o primeiro vídeo desse canal, então muita coisa aqui ainda estou em processo de adaptação a essa nova plataforma aqui que é o YouTube, né? Eu já faço alguns vídeos já no Instagram, mas aqui no YouTube está sendo a minha primeira experiência, né? Então deixa o seu like, comenta aqui nos comentários as suas melhores leituras do ano de 2024. Eu sou obcecado por listas de melhores livros, então eu estou muito curioso para saber também o que vocês leram nesse ano de 2024 e o que vocês mais gostaram nesse ano de 2024. Já estou ansioso para fazer a lista do ano de 2025. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas melhores leituras do ano de 2024. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.